Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Hoje eu estou aqui para dar sequência à nossa série Biomas Brasileiros. No episódio de hoje eu vou falar sobre o Cerrado, a nossa savana brasileira. O Cerrado está localizado na região centro-oeste do Brasil. Envolve os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, a região sul do Maranhão, a região oeste de Minas e pega até um pouquinho de São Paulo. Mas a área total dele ainda é um objeto de algum estudo. Por quê? Porque ao longo dos anos a vegetação tem diminuído bastante. Isso por causa da ação humana, é claro. Mas a parte vegetal do Cerrado ela é bastante curiosa. Reparem bem, as árvores são bastante espaçadas. Existe muito campo, muito espaço. Existe uma boa visualização das coisas. As árvores, elas são pequenas, tá? E elas são robustas. É característico você encontrar no Cerrado a vegetação com árvores baixas de troncos retorcidos, a casca bastante grossa, né? E as raízes muito profundas. As raízes são ideais para que as plantas consigam capturar e absorver a água das regiões mais profundas do solo. Isso porque o solo é bastante permeável. Inclusive, o solo é uma característica bem peculiar, pois o solo tem uma característica um pouco arenosa e tem bastante óxido ferroso, o que deixa o solo com uma característica de coloração um pouco avermelhada. Existe bastante gramínea. Ela pode até desaparecer na época seca. Por falar em época seca, o clima é uma coisa determinante na região do Cerrado. O Cerrado tem clima bastante definido. Uma época chamada de época seca e uma época chamada de época chuvosa. A época seca é uma época bastante característica pela incidência grande de incêndios. E é bastante curioso pelo tipo de adaptação que os vegetais têm naquela região. Para vocês terem uma ideia, algumas plantas elas conseguem sobreviver às queimadas. Algumas são capazes de lançar as suas sementes durante a época das queimadas. Ou seja, quando o vegetal queima, né, ele libera de seus frutos queimados, né, novas sementes. Isso quer dizer que quando a planta adulta morre, uma nova geração se forma. E a adaptação tem sido tão perfeita ao longo dos anos que praticamente algumas vegetações elas morrem apenas quando ocorre o incêndio. E quando esse evento acontece, há formação de novas espécies, uma nova geração. A queimada é um divisor de tempo de formação vegetal. Existem muitos arbustos e esses arbustos eles têm um aspecto seco, típico de região que tem um índice de chuva bastante definido, com longos períodos de estiagem. Para circular nesse tipo de vegetação, os animais eles são adaptados à resistência. A parte da fauna desse lugar ele envolve características interessantes de animais de pequeno e médio porte. Por exemplo, a anta, a capivara, a onça pintada, né, o tradicional lobo-guará, né, o famoso tamanduá-bandeira. Enfim, são animais característicos de uma região que é a região do Cerrado, né? Inclusive o macaco-prego, entre outros. Então, esse tipo de animal está bem adaptado às condições do lugar, de uma riqueza faunística, apesar de ter um aspecto bastante rústico, ele é bastante variado. Então, na verdade, é um ambiente bem curioso e alguns estudiosos dizem que o Cerrado é uma continuidade da
floresta amazônica. Inclusive, você pode encontrar, vamos dizer, alguns tufos de cerrado dentro da área que a gente considera como bioma amazônico. Isso tudo forma o cerrado, e o cerrado é de uma característica bem específica. Existem lugares de grande altitude, como o Planalto, né? E também existe uma certa pobreza do solo em alguns lugares. Essa pobreza dos solos é devido à característica rústica dele. Como o solo não consegue acumular bastante nutrientes, as plantas muitas vezes têm que se adaptar à pobreza do solo. Inclusive, é característico do lugar algumas plantas que a gente chama de planta insetívora, o que no popular é chamado de planta carnívora. Vale lembrar que a planta que se alimenta de algum tipo de animal, ela não deixa de fazer a fotossíntese. Acontece que, como o solo é muito pobre, ela é obrigada a complementar a sua dieta, entre aspas, consumindo alguns insetos e pequenos animais. Daí a grande presença de plantas carnívoras misturadas todo naquele tipo de vegetação, ok? Bom, como eu falei antes, o cerrado tem sofrido alguma redução. Esse é o lado ruim da situação. Ambientalistas dizem que em torno de 50 anos para cá, o cerrado chegou a diminuir até a metade. Então é uma redução muito drástica para um ecossistema tão importante quanto o cerrado. Você deve se lembrar que no primeiro episódio dessa série eu falei do cerrado como região de transição, ou seja, passando de uma mata densa, úmida e quente, passando por um momento de transição que é o cerrado e indo em direção à caatinga. Pois bem, o cerrado encolhendo, ele oferece um risco muito grande àquelas formações que vêm entre a caatinga e entre a floresta amazônica. Vale lembrar também que nós estamos na metade do ano, época em que nós estamos vivendo o inverno, e é um inverno seco. Você vai reparar nessas épocas do meio do ano sempre notícias de grandes queimadas e que muitas vezes não se sabe o motivo. E essas queimadas acontecem com muita frequência no Planalto Central, na região do Cerrado, seja mais ao norte, seja mais ao sul. E isso, gente, é uma coisa que está se tornando cada vez mais frequente. Uma das causas importantes do desmatamento é a atividade da agricultura, principalmente grandes extensões de plantação de soja. A soja é um tipo de vegetal que exige muita área, e como a área lá é uma área plana e teoricamente fácil de desmatar, por conta do espaço grande que existe entre uma vegetação e outra, ela tem sido dominada por práticas de agricultura de grande extensão, como é o caso da soja, e também o desmatamento para a pecuária. Então, esses fatores causam um prejuízo muito grande a esse bioma ainda pouco conhecido do Brasil, ok? Bom, gente, estas são as características que eu queria passar para vocês sobre o cerrado, tá? E, inclusive, nesse mês de agosto, inclusive que é o mês das queimadas, né? Você tem que tomar cuidado com as notícias. E aquele que estiver assistindo a esse vídeo, que por acaso transitar por essas regiões e morar por essas regiões, tome bastante cuidado com certas atividades, como queimadas para liberar pasto, pontas de cigarro nas estradas, para evitar o agravamento dessas situações, tá legal? Gente, eu fico por aqui com o episódio de hoje de Cerrado. Um forte abraço para vocês e até o próximo bioma. Tchau!